Boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Mais uma terça-feira, uma satisfação imensa. Pensa numa alegria toda terça-feira poder chegar aqui na TV Canção Nova, nesse canal que você ama tanto, e já há 18 anos poder apresentar a você a cada semana um testemunho que pode mudar completamente a vida de quem a escuta, tá bom? Então, no caso, você, tá bom? É uma satisfação imensa nessa semana que nós comemoramos o dia da nossa padroeira do Brasil, a bênção, Mãe do Céu. Amanhã, dia 12, feriado. Você que está vindo aqui para a região, claro, visitar o Santuário Nacional, aproveita, dá uma passadinha aqui na Canção Nova também, tá legal? Vai ser um prazer estar com vocês. O testemunho de hoje, como é que é? Dá uma prévia aí, dá uma prévia. Vem Chama aqui. aí pro seu lado aí, daqui a pouco a gente Nosso vai querido chamá-lo aqui para valer. Hélio Maria é o nome dele, Dungá. Ele é fundador da comunidade missionária mariana, mas nem sempre o cara foi de igreja, muito menos fundador de alguma coisa. Foi um resgate de Deus na vida dele. Com dificuldade com o pai, dificuldade com o irmão mais velho, pensou até em abandonar a família, sair de casa, se revoltou. Se morar sozinho, fugir de casa assim mesmo. Brigava com a sombra. Brigava com a sombra. Mas Deus entrou na vida desse jovem. Hoje ele é casado, tem uma história linda, tem 4 filhos, exatamente. E a gente vai ver como que tudo isso aconteceu, o que Deus fez na vida dele. E aí a gente vai encontrar respostas para muita coisa na nossa vida. Muita gente vivendo a mesma situação que ele viveu. A gente vai saber dessa história em detalhes e que vai se identificar com a história dele. Maravilha, então fique ligado, você que está aí. O programa vai até a meia-noite. Quero mandar um abraço para o pessoal de Cuiabá e Várzea Grande. Eu estive lá com o Padre Bruno, meu grande amigo Padre Bruno, que estivemos dando um encontro Gente do Bem esse final de semana. Foi maravilhoso, foi lindo. Beijão para você que esteve comigo lá em Cuiabá, em Várzea Grande. E olha, amanhã eu e essa banda aqui do programa, tá bom? Estaremos indo para Belém do Pará para cantarmos na quinta noite no Círio Musical. Então você aí de Belém do Pará, pode esperar. Quinta-feira à noite, em frente aí à igreja, nós estaremos com vocês no Círio Musical. Todo mundo ensaiado, todo mundo super afim de fazer um showzaço para você. Você de Belém do Pará, aguarde. Quinta-feira, estamos chegando aí. Antes de chamarmos o nosso convidado, vamos cantar, galera. Vamos fazer aqui uma festa maravilhosa. Simbora, porque aqui é festa. Belém do Pará, estamos chegando, quinta-feira. Vamos fazer a maior festa com vocês. Sabe, pai, existem lugares que os meus olhos não viram e eu preciso conhecer. Por favor, me deixe ir. Aquela parte da herança que sempre ouvi falar na juventude, quero gastar. Eu quero gastar. Junto tudo que tinha, gastou com queria. Esbanjou e sentiu fome e decidiu voltar. Pai, recebi o seu perdão, voltei de coração, somente quero ser um servo seu. Cansei de viver longe de ti, estava morto e reviveu, perdido e retornou, caiu, se levantou, tudo pronto, a festa começou. Sabe, pai, existem lugares que os meus olhos não viram e eu preciso conhecer. Por favor, me deixe ir. Aquela parte da herança que sempre ouvi falar na juventude, quero gastar. Eu quero gastar. Juntou tudo que tinha, gastou como queria. Esbanjou e sentiu fome e decidiu voltar. Pai, recebi o seu perdão, voltei de coração, somente quero ser um servo seu.
cansei de viver longe de ti. Estávamos, te reviveu, perdido e retornou, caiu, se levantou, tudo pronto, a festa começou. 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 Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, gente, vamos chamar o nosso convidado. Tá pronto o groove, hein? Olha só, o Tiba já falou dele. Muito conflito familiar. Frequentou biqueira, boca de fumo, traficante, comércio ilegal de arma, portando... Olha, mas graças a Deus, um livramento através da intercessão de sua mãe, através da intercessão de Maria Santíssima, a mãe de todos nós. Ele não usou drogas, não se viciou, ele foi protegido realmente, mas tem uma história linda para contar de conversão. Hoje é fundador de uma comunidade e ele vem aqui para contar para nós. Vem para cá, meu amigo Hélio Maria, chega mais. Hélio Maria, quer dizer que você adotou esse Maria no nome ou realmente está no nome? Foi interessante, Dunga, porque assim, eu comecei a pregar, né, graças a Deus, e quando eu comecei a pregar muito sobre Nossa Senhora, começou a surgir no cartaz Hélio Maria, e aí eu gostei da ideia, mas foi um nome que veio mais do povo. E foi uma coisa natural, o povo foi reconhecendo. Isso. Que legal. Sem ser uma coisa forçada. Legal, a gente vai chegar nesse ponto, porque hoje você realmente é um grande pregador, a gente... quem trouxe você para cá, inclusive, foi o nosso irmão de comunidade. Cadê ele? O nosso irmão de comunidade, que não estava aqui? O Fábio Lira, não estava aqui, né? Tá lá? Então, Fabião, grande abraço para você. Fábio Lira também, que é um grande pregador aqui na Canção Nova, e foi ele que trouxe aqui o Hélio para dar esse testemunho. Conhece? Amém, obrigado. Estão juntos na missão também, né? Amém. Que legal. Sim. Hélio, vamos lá. Seu problema, que hoje, graças a Deus, superado, é muito devido a um conflito familiar, coisas que muitas vezes a gente vive no dia a dia, que é aquela briga de irmão com irmão, meu lado do guarda-roupa, o lado da cama, aquela coisa toda, briguinhas que depois podem se transformar em coisa séria, né? Que foi o seu caso, né? Quer dizer, uma briguinha de nada, aquele desentendimento dentro de casa, virou coisa muito séria entre você e seu irmão. Como é que foi isso aí? Então, Dunga, assim, eu graças a Deus tive uma infância muito boa no início, né? Nasci de um lar muito católico, onde herdei a fé da minha mãe e do meu avô. E, inclusive, foi até na casa do meu avô, com 5 anos de idade, eu já aprendi a rezar o Santo Terço lá. Seu pai era seu avô muito católico? Muito católico, um homem que trabalhou muito no município de Novo Gama, onde eu moro. Ele era vicentino, então tinha associação dos idosos. Então, até hoje, é uma pessoa muito lembrada lá na paróquia, então fico até feliz por isso. Então, ele me ensinou, desde pequeno, nós nos reuníamos na casa para rezar o Santo Terço em família, e ali com 5 anos de idade, graças a Deus, eu já fui aprendendo a rezar o terço. E você tem bem essa lembrança? Tenho. Mesmo com 5 anos de idade, você ainda lembra das cenas? Lembro, inclusive uma prima minha sofreu um acidente, né? Ela mora lá nessa casa onde o meu avô morava, e eu fui rezar o terço, né, lá junto com o pessoal da igreja, até em agradecimento por Deus ter preservado a vida dela, e lá no momento de oração, aí que foi uma coisa mais forte, como que o Espírito Santo nos recordasse todo aquele período mesmo, desde criança, e quando eu toquei nesse assunto, foi bonito de ver a família toda chorando, né? Que legal, a importância de se ter uma estrutura da família, mesmo que as coisas depois, no decorrer do tempo, saiam um pouquinho fora dos trilhos, mas existe esse germe do bem ali, né? Sim, essa lembrança boa, né, do vô, da avó, rezando o terço. Hoje mesmo, antes de vir para cá, estava brincando com a minha netinha, filha do Felipe,
a Tereza, e a gente fez uma bagunça lá em casa, guerra de travesseiro, e foi muito bacana, enquanto o Felipe estava estreando, né, as aulas de taekwondo para os filhos da comunidade Canção Nova. Aliás, se você quer ter uma boa aula de taekwondo aqui em Cachoeira Paulista, pode procurar meu filho, que ele é faixa preta escura. Não, bacana. É uma disciplina bacana. Mas é muito legal esse convite. Então, apesar de, daqui a pouco a gente vai chegar nesse desentendimento com o seu irmão, mas a estrutura familiar muito boa. Teu pai e tua mãe também, ou mais o avô e a avó? Mais meu avô, no caso, né? Minha avó também, mas assim, a lembrança mais forte era mais da figura do meu avô e minha mãe, no caso. Né? Aí veio o período que minha avó ficou doente, e nesse período que minha avó ficou doente, minha mãe se ausentou de casa. Então ela ficava ali 1 ano entre casa e hospital, né? E foi nesse período, então, assim, que começou a surgir umas pequenas dificuldades, né? Meu irmão, eu sei que ele está em casa assistindo, né? E mais velho? O mais velho, graças a Deus. E, assim, comecei a ter uma dificuldade nesse sentido, né? Aquelas brigazinhas mesmo de criança. Como é que é o nome dele? Éder. Éder? Éder. Éder. Você devia ser aqueles irmãozinhos, né? Que pegavam no pé do caçula. Passei por isso que eu sou caçula em casa. Éder, um abraço para você. Mas hoje está tudo certo, né? Hoje, graças a Deus, a gente vai chegar lá. Mas briguinha que começou a crescer. Aquela coisa, né? Não é meu irmão, eu não te amo, minha mãe te achou numa lata de lixo, e aquilo ali foi gerando, então, uma tristeza, né? Uma revolta. Essa brincadeira de irmão falar que o outro irmão é adotado, que o outro irmão foi achado, isso aconteceu comigo também. Um tempo atrás, há muitos anos atrás, minha irmã brincou também, as 2 irmãs que eu tinha, brincaram e disseram que eu era adotado, mas aquilo foi o fim, cara. Eu também, eu sou o 5º, sou o caçula também, o rapa do tacho. E aí minha irmã, 5 anos mais velha que eu, para me provocar, você é adotado, você foi achado, minha mãe te achou, você não parece nem com meu pai, nem com minha mãe e tal. E aí eu ia chorando também lá, é terrível. Hoje a gente dá risada disso. Gente, não brinque dessa forma. Você que já entende da vida, não fala que o teu irmão mais novo é adotado, não, porque isso machuca demais. Tá certo que depois cresce, todo mundo esquece, mas evita essa brincadeira. Não que a adoção seja algo ruim, né? Não, claro que não, lógico que não. Mas para a criança, ela tem um sentido pejorativo. Você apresenta ela a adoção como algo ruim também, né? Acaba dando essa impressão que não é verdade. Mas aí, a brincadeira foi crescendo e foi desentendendo. Foi desentendendo, né? Então fui caindo num período de muita tristeza, de não conseguir entender por que aquilo acontecia. Hoje eu entendo, né? E vejo que aconteceu até o que diz Santo Tomás de Aquino, que de todo mal Deus tira um bem. Então agradeço muito a Deus por aquilo que eu não entendia naquela época, mas que hoje eu entendo, até como na vida mesmo de José do Egito, né, que foi vendido pelos irmãos, ficou ali preso, e no final da vida ele pôde, mais para frente ele pôde dizer: eu perdoo meus irmãos, porque foi o próprio Deus que colocou. Então havia um propósito, ajuda, né? A grande salvação para os seus irmãos. Foi um bullying familiar, sim, né? Foi uma brincadeira de mau gosto, mas que realmente afastou você do teu irmão, né? Isso. E aí, como minha mãe se ausentou de casa por causa da enfermidade da minha avó, aí aconteceu aquilo que São Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:33, que má companhia corrompe os bons costumes. Aí eu comecei a perder, então, os bons costumes que eu aprendi dentro de casa, né? Aquilo que meu pai e minha mãe ensinavam. E nesse período, então, eu comecei aquela questão de começar a xingar, mentir para os pais, né? Querer roubar uma coisinha e outra. E aí foi uma época também, assim, até um pouco mais para frente, com uns 10 anos, revista pornográfica, essas curiosidades que foi brotando ali já no início também, nesse período aí de infância. Tudo um ensaio para aquilo que viria a seguir, né? Quer dizer, você me diz que desse período até os 19 anos, exatamente, foi realmente um período que você entrou naquela que nós chamamos zona de risco mesmo, porque daí você, por não ter um ambiente favorável dentro de casa, ausência do pai, ausência da mãe, o bullying do irmão, né? Tudo isso praticamente te empurrou para a rua. Exatamente.
E o que você experimentou na rua? Então, e aí era até, nessa época, a vontade que eu tinha era até de sair de casa. Então, muitas vezes eu lembro de sair na rua, chutando pedra, lata, chorando. Mas era impressionante, porque todas as vezes que eu falava, hoje eu não volto para casa, eu lembrava da minha mãe, e aí, por amor à minha mãe, eu voltava para casa, sabe? Então, assim, vocês vão conseguir ver isto, que o cuidado da minha mãe. Então, você que é mãe, esse cuidado mesmo de ser protetor, né, de rezar pelo seu filho, de orientar o seu filho, foi isso também, lógico, com a graça de Deus, mas também esse cuidado da minha mãe, a instrução da minha mãe, que fez muitas vezes eu dizer não para aquilo que era me oferecido, né? Ou seja, quem está na rua Uhum. vê e tem contato Isso. com aquilo que está na rua. Você viu tudo na tua frente, você conviveu com situações, com pessoas, com lugares. Exatamente. Que você poderia ter se tornado, com certeza, um usuário, um viciado, um traficante. E apesar de você não ter se tornado, você conviveu com tudo isso. E aí foi interessante, assim, nessa época, que as coisas que eu me recordo, assim, que aí vieram mesmo, né? Então, vieram na rua, eu fui conhecendo, então, essa questão de mentir para os pais, né? Uma revista pornográfica, e aí com 12 anos, mais ou menos, né? Contato com outro rapaz que tinha um irmão que já era do mundo do crime, então ele pegou um dia a arma do irmão dele, levou lá em casa, e aí eu escondi no quintal de casa, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha mais ou menos, aí eu acho que de 12 a 14 anos. Imagina você que está em casa agora nos vendo, uma criança, né, de 12 anos, né, escondendo uma arma no quintal de casa. O pai e a mãe nem imaginam uma coisa dessa. E muitas vezes nós temos atitudes tão impensadas e nós, na verdade, estamos empurrando nossos filhos, mesmo adolescentes, mesmo já nos primeiros anos da vida adulta. Muitas vezes nós temos atitudes que tiram os nossos filhos da nossa convivência. Pai e mãe tem que fazer o contrário, você tem que participar da vida do teu filho, conhecer os amigos do seu filho, para que você possa cada vez mais inserir o seu filho, e se possível até mesmo os amigos do seu filho, para dentro da tua casa, não a força contrária. E muitas vezes as pessoas, não, estou cansado aqui dentro de casa, não traga ninguém não, quero a minha privacidade, vai empurrando o filho para fora de casa, vai dando graças a Deus do filho não trazer ninguém dentro de casa, vai dando graças a Deus do filho não frequentar tanto a nossa própria casa. Então, pai e mãe, repensem isso, porque o grau de risco que você correu entre 10 anos a 19 anos, convivendo com traficantes, convivendo com pessoas que portaram arma, a ponto de esconder uma arma dentro da própria casa. Quer dizer, você passou por riscos reais. A gente nem consegue imaginar por que você não se tornou um. Pois é, eu vejo até assim como uma graça muito grande de Deus e fruto mesmo da oração da minha mãe, né? Hoje, olhando assim um pouco para a minha história, eu lembro até um pouco da história de Santa Mônica, que quando ela procurou Santo Ambrósio, e ela chorava muito, né, falando de Agostinho, Santo Ambrósio dizia para ela, vá embora que não pode se perder um filho de tantas lágrimas. Então eu vejo também isso, que uma das coisas que mais me preservou mesmo, né, foi as lágrimas que minha mãe apresentou mesmo diante de Deus, ali rezando, acreditando, quando mais ninguém acreditava. E teu pai? Então, meu pai, assim, ele foi um pai um pouco ausente, né? Assim, eu lembro de algumas coisas que até me ajudam hoje como pai, de querer brincar mais com os meus filhos. Então, assim, eu tenho lembranças de quando éramos menor, né? Do meu pai me colocar no colo, de dar carinho, de brincar de bola com a gente. E teve uma época que isso cessou, né? Então, não tinha muito esse lado. E tanto que, depois de convertido, teve uma época que a minha penitência na quaresma era pedir bênção para o meu pai, né? Hoje, graças a Deus, é uma coisa também assim superada. Mas e aí então ele tinha um pouco disso, que depois que eu me converti na igreja rezando, que aí eu fui entender também o porquê, né? A história de vida do meu pai, né? Que foi trabalhou sempre na roça. Então não conheci minha avó por parte de pai, nem meu avô por parte de pai. Então meu pai perdeu os pais dele muito cedo. Então, muito cedo teve que ir para Brasília, com 18 anos, né, sozinho, chegando ali em Brasília e tendo que se virar. Então, eu, assim, depois de convertido,
até um pouco assim, rezando, me veio isso no coração, que meu pai não poderia me dar aquilo que ele não recebeu, né? E aí eu... Ô Tiba, acho que uma das maiores contribuições que uma conversão dá à nossa vida é porque a gente vai entender a nossa história, né? Porque muitos, como o Hélio está dizendo aqui, muitos de nós tivemos pais, né? Muitos de nós tivemos pais que realmente não receberam um carinho. Era uma outra época, era uma outra situação, era uma outra forma de criação, de educação. E muitos de nós que estamos na nossa faixa etária, não posso dizer que estamos na nossa faixa etária, porque eu estou com 52 anos. Você está com quanto, Tiba? 35. 35. O Hélio com? Eu estou com 32. Com 32. Então, quer dizer, na faixa etária de vocês, né? Mas então também... ficou melhor. E também na minha. Por quê? Porque a conversão vai nos dando a compreensão de quem... Por que nós não recebemos isso dos nossos pais? Porque se a gente não passa por esse processo de conversão, a gente vai sempre julgar, né? Meu pai não fez isso, meu pai não me deu aquilo, meu pai não falou comigo, meu pai isso, minha mãe, meu pai... Mas quando a gente se converte, acho que um dos grandes papéis que a conversão causa em nós, né, como benefício, é justamente entender a nossa própria história. É verdade. O cristianismo, ele dá essa capacidade, né? A graça de Deus, óbvio, de você colocar amor onde você não tem amor, né? E não recebeu até, né? Essa capacidade. É aquela velha história, né? Ninguém dá o que não tem. E realmente é verdade, não é só um chavão assim que todo mundo fala. Você não recebe, você não consegue dar, é muito mais difícil. Você pode até conseguir retribuir para aquela pessoa que não te deu, mas se você receber de algum outro lugar. Geralmente porque Deus é por definição amor, você recebe esse amor em Deus, aí você consegue enxergar o que você não enxergava antes. Eu tenho para mim, Dunga, que o processo da conversão, ele é mesmo um desvendar. É como se arrancasse vendas dos nossos olhos e a gente começasse a enxergar o que antes a gente nunca tinha percebido. E não é só assim no relacionamento, mas em tudo na nossa vida. Você pode reparar, depois que a pessoa se encontra com Deus, parece que aquela cegueira some, você começa a enxergar, né? Por isso que os religiosos, os cristãos, de maneira geral, pensam mais ou menos igual, em todos os sentidos, seja em política, seja em valores, em família, é tudo muito igual. Porque cai a venda dos olhos mesmo. Eu falo que a maior ação social é a evangelização para uma pessoa. João Paulo II falava que o pão do pão do corpo sem o pão da palavra não era caridade, porque a evangelização ela não resgata só o social, ela resgata a pessoa inteira, no seu emocional, no seu psicológico, na sua alma e no seu espírito. Então a pessoa se ergue em todos os sentidos. Está aí o Hélio hoje para contar isso aí. Hélio, mas quando você estava lá com o traficante, com o usuário, com o portador de armas, o que você sentia ali que não te permitia ser um usuário, ser um traficante, ser um portador, um tráfico de armas? O que você sentia? Como é que você se recorda dessas coisas? Sim. Eu vejo até como a sua expressão, né, que havia uma semente, né, que foi lançada, a semente do verbo. Então, muitas vezes que eu estive nesse lugar, era como se algo muito nítido dentro de mim, falando: aqui não é seu lugar, o que você está fazendo aqui, né? E essa figura da minha mãe, né, dos conselhos que minha mãe deu. Então, graças a Deus, minha mãe foi aquela mãe bem presente mesmo, assim, de cuidar, de orientar, de conversar muito conosco. Então, todas as vezes que eu estava numa situação dessa, às vezes eu até dizia para mim mesmo: aqui não é meu lugar, o que eu estou fazendo aqui? Então, foram muitas essas questões que me levou a não ir de cabeça mesmo, né, em toda essa situação. Agora, dos 10 aos 19 é bastante tempo, são 9 anos, né? 9 anos. São 9 anos, viu muita coisa. Vi muita coisa, Dunga, porque assim, eu andava muito nos bailes de rap, sabe? Então, eu vi gente sendo assassinada na minha frente. Eu lembro que um dia teve um baile de rap no Novo Gama, e onde teve um tiroteio, e eu até fiquei sem reação. Nessa época eu já conversava com meu irmão mais velho, ele que saiu me puxando. Então, eu vi gente morrendo na minha frente, e tiroteio, né, com polícia, aquela coisa toda. E muitas coisas tristes que até hoje eu lembro, né? Em baile de rap, onde jovem usava tanta droga que ficava caída a ponto de um chegar e urinar em cima dele. Então, uma coisa assim muito triste hoje que nós
como foi colocado, né? Que a oração, a caminhada vai abrindo os nossos olhos e nós temos essa consciência do quanto aquela pessoa tem valor, né? Até diante das pessoas que eu tento ajudar hoje, às vezes eu escuto assim, larga essa pessoa, né? Eu lembro muito de Santo Ambrósio, que nós não podemos abandonar aquele que custou o sangue de Jesus. Então, hoje é muito triste ver que nosso Salvador morreu na cruz por nós e às vezes ver que o inimigo o que vai fazendo com esta obra tão bela da mão de Deus, que é o ser humano. Então, foi muitas situações tristes de moças bêbadas, né, assim, que ficava com todo mundo em festa, droga para cá, droga para lá. Então, assim, são coisas muito lamentáveis que eu tenho gravado ainda na minha mente, mas que eu tento levar isso para o lado da evangelização hoje, né, no sentido de que eu tenho que me doar na missão, que às vezes, igual uma vez eu tive que viajar 4 horas para ir e voltar, para ter 2 minutos no presídio para falar com o jovem. Então, eu tento levar toda a experiência que eu tive no passado, eu tento hoje jogar para evangelização, né? Até naquele ponto do meu pai, por exemplo, quando eu dizia de Santo Tomás, todo mal tira um bem, com essa questão da oração, que Deus vai abrindo os olhos, eu vejo que até naquilo que eu achava ruim, na verdade, meu pai hoje até me ensina a ser pai, né? Então, como eu tenho gravado na mente que os momentos que mais marcaram a minha vida com meu pai, né? Eu lembro de coisas, minha mão pequenininha, eu colocando na mão dele. Então, quando eu estou em casa, que eu não estou em missão, eu faço de tudo para brincar com os meninos, jogar bola com os meninos. Então, toda a experiência ruim lá, eu tento hoje canalizar para a evangelização, para a glória de Deus, tirando daquele mal um bem maior. Sem dúvida, foi um livramento constante na tua vida, porque para estar em todos esses ambientes e não se tornar um com eles. Agora, nesse período, sua família católica, a vivência sacramental existia? De vez em quando ia uma missa, de vez em quando alguma coisa? Como é que Sim. era isso? Mais pelo meu avô, né? Meu avô era, então, aquela pessoa de missa diária, né? Minha mãe me levava nós para a missa dia de domingo, né? Aí, e sempre incentivava a gente a ir, que tem que fazer primeira comunhão, que tem que se crismar, né? E ela levava muito assim no período quando a gente era menorzinho, porque aí já no período da revolta eu já não queria saber. Eu lembro até, eu acho até interessante, uma graça de Deus eu estar hoje aqui, que às vezes eu acordava no domingo, minha mãe estava assistindo a Canção Nova, o Monsenhor Jonas celebrando missa, eu desligo isso aí, mas já está vendo esse padre aí de novo, né? E hoje o carinho que eu tenho pelo Monsenhor Jonas é muito grande. Mas então foi realmente um cuidado, né? Quando você falava que é interessante, apesar de ter vivido tudo isso e não ter se envolvido com muitas coisas, foi uma coisa que perto de eu me converter, eu prestei muita atenção. Todas as vezes que minha mãe usou da autoridade dela, que ela me trancou em casa e falou, hoje você não vai sair, foi quando um dos meus amigos morreram, quando um dos meus amigos fizeram mal para alguém. Então, todas as vezes que minha mãe me trancou em casa, que eu ficava revoltado, batia a porta no rosto dela, xingava, desejava que ela morresse, que não fosse minha mãe. Então, foi assim que foi ocorrendo também esses livramentos, né? E quando eu tive a oportunidade de estar lá na biqueira, né, lá na boca de fumo, era aquela voz, aqui não é teu lugar. E minha mãe nunca me ensinou isso, minha mãe falou tanto para mim não usar droga, e como que agora eu estou aqui. E a briga com o teu irmão? Parece que a coisa ficou feia, você praticamente queria que teu irmão também batesse as botas, né? Porque... Foi nascendo uma inimizade. Uma inimizade, mesmo. Ódio mesmo, né? Então, assim, meu irmão, ele tinha um som, eu não podia mexer no som dele, que ele brigava, era meio que uma implicância mesmo, né? Tanto também aí já da minha parte também. Então, ele chegava do mercado com dinheiro no bolso, chamava meu irmão mais novo para ir lanchar. Eu queria juntar, você não vai porque eu te odeio. Então, eu fui crescendo com isso. Quando eu estava maiorzinho, ele vinha me bater, então nós brigávamos, um quebrando de cabo de vassoura no outro. Minha madrinha presenciou isso enquanto minha mãe estava até no hospital, fazendo um processo cirúrgico, passando um processo cirúrgico, e nós brigando, um quebrando cabo de vassoura no outro. E isso foi uma das coisas que até gerou muita dor no coração da minha mãe, porque muitas vezes, revoltado, brigando dentro de casa, minha mãe me via chorando, tremendo, com ódio, dizendo assim, mãe, eu vou matar esse desgraçado e vou beber o sangue dele. Então, imagina uma mãe ouvir isso. E aí já não era mais só com o meu irmão mais velho.
Então, eu fiquei 1 ano e meio dormindo no mesmo quarto que meu irmão mais novo. Nós ficamos 1 ano e meio sem um falar com o outro. Aí a minha irmã mais velha, né, que é a primeira filha, ela um dia chegou lá em casa, eu discuti com ela, chutei ela, xinguei ela de tudo que era nome, e ela disse para minha mãe até com essas palavras: eu nunca mais ponho o pé nesse inferno. Então a casa virou aquela bagunça. Eu não tinha muito contato assim com meu pai, não falava muito, falava com minha mãe, mas também muita mentira, às vezes não dizia para onde eu estava indo, com quem eu estava indo. E foram essas confusões mesmo assim dentro de casa que eu vivi naquela época. Interessante que, veja, não foi promovido isso nem pelo pai nem pela mãe, né? Foi uma situação que foi se instalando aos poucos, e quantas situações que vão se instalando aos poucos, né? Dentro da nossa casa, sempre tem um que pode, através dessa pessoa, ou evitar que essas coisas vão se instalando, ou se instalaram, através dessa pessoa pode ir mudando. No caso foi a mãe. Como é que é o nome da tua mãe? Célia. Dona Célia. No caso da Dona Célia, que foi aquela que dobrou o joelho e rezou, porque um filho quebrar um cabo, gente, o cabo de vassoura, para você quebrar um cabo de vassoura, tem que bater com muita força. Até aqui, ó, cabeça furada, de pedrada, né? É muito forte, é muito duro. Agora, ver isso entre 2 irmãos. 2 irmãos também viverem no mesmo quarto 1 ano e meio sem se falar, né? A irmã dizer que não quero mais entrar nessa casa, que é um inferno, né? O filho dizer que quer matar o outro e beber o sangue. A gente sabe que muitas vezes as palavras saem da nossa boca e a gente, né, não vai fazer aquilo que está falando, mas o ferimento das palavras também é muito profundo, né? Antes de falar da sua conversão, deixa eu fazer uma pergunta. A reconciliação com o teu irmão foi depois da conversão? Aí nós voltamos a nos falar, né? Eu já voltei então a falar antes, com ele. Houve uma retomada. Houve. Não tão intensa como depois do período de já convertido, mas uma coisa que assim também acontecia muito comigo, eu sempre quis ser um jovem muito ruim, mas no fundo, eu também, às vezes, cedia, não conseguia. Não, dá para perceber que você tem que fazer um esforço muito grande para ser ruim. Até com meu irmão mesmo, que eu não falava, quando, no último caso, se não tivesse ninguém do que ele tivesse precisando, aí eu acabava fazendo. Isso, às vezes, até levava eu ter raiva de mim mesmo. Por que eu fui fazer isso? Eu sou besta mesmo, aquela coisa. Né? Quer dizer, gente, o germe do bem está dentro da gente. Está dentro. Né? Está aqui, a gente não quer ser essa pessoa ruim que muitas vezes a gente acaba se tornando, mas é aquilo que eu disse, vai se instalando e a gente não vai se dando conta das pequenas coisas que vão se somando, e a vida vai ficando realmente como a sua irmã usou a expressão, um inferno, né? O diabo, sabendo que ele não pode nos levar para o inferno, ele quer fazer da nossa vida um inferno, né? Da nossa família. Então isso é muito complicado. Quando é que a coisa começou a querer mudar? Então, começou a querer mudar, né? Assim, numa época que eu conheci uma moça, comecei a namorar essa menina na época. E eu gostava muito dela, e eu me lembro que quando eu fui lá pedir para a mãe dela, porque na época eu andava com aquelas bermudas da Ciclone, jaqueta da Adidas, aí era brinco na orelha, 4 cordão de prata no pescoço, anel, né? Belezinha. Com aquele desejo de cantar, aquele bigodezinho assim. E aí quando eu fui, eu tirei tudo isso e fui assim mais comportadinho, vamos assim dizer. E aí como eu gostava muito dessa menina, eu comecei a querer mudar um pouco por causa dela, para agradar, né? Que eu tinha medo assim da mãe dela um dia se deparar comigo na rua e ficar, meu Deus, quem minha filha está namorando, né? É uma pessoa que vai levar ela para o mal, uma coisa assim. Então eu comecei a querer mudar aí. Por causa da menina. Do sentimento bom que você estava sentindo. Sim. Agora por alguém, já deu vontade de mudar. De mudar. Isso é bom, isso é bom. Gostar de alguém é bom, viu, gente? Gostar de alguém, às vezes a presença de uma menina ou de um rapaz, né? No caso, ou da menina na vida do rapaz na vida da menina. Esse sentimento bom de amor já é uma grande mudança que pode acontecer. Mas daqui a pouquinho o Hélio vai falar para nós como é que foi a conversão, tá? A conversão, porque a conversão é muito importante de saber. Por enquanto...
quinta-feira, Belém do Pará. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas Ele quer realizar em ti. Minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas Ele quer realizar em ti. Galera de Belém do Pará, estamos chegando quinta-feira no Ciro Musical. Estaremos aí com essa banda, juntinho com vocês. Vai ser maravilhoso. Faz tempo que eu não pinto aí. Vai ser maravilhoso. Um abraço para Dom Alberto, que é uma pessoa muito querida da Canção Nova, hoje em Belém do Pará, à frente de todo esse momento lindo que vocês estão vivendo aí. A gente quer fazer parte desse momento maravilhoso. Vamos voltar aqui agora com o Hélio. O Hélio que vai contar para nós aqui agora sobre essa conversão. Mas começando com o Hélio também, eu vi que uma coisa que acelerou e que te fez também repensar foi justamente que os seus amigos começaram a morrer, né? E de forma bem drástica, né? Como é que foi isso aí para você? Como é que isso, o que aconteceu que também te fez pensar? Então, Dunga, eu vejo até assim como o momento mais triste, né, de tudo aquilo que eu vivi no mundo. Então, teve amigos que andavam conosco, que sumiu e ficou desaparecido uma semana, e ninguém sabia onde ele estava, e aí a polícia encontrou o seu corpo no mato, degolado, né? Eu tive amigos também que foram executados num bar com 10 tiros na cabeça, um amigo que saiu para beber na rua, levaram ele para uma chácara, retalharam o rosto dele de faca, né? Um outro que morre na rua, ajoelhado, implorando pela sua vida, e sem nenhuma misericórdia, apertaram o gatilho. Então, quando eu vi meus amigos morrendo, e eu tinha aquele pavor, uma sensação de morte, que eu ia ser o próximo, né? Que eu ia morrer cedo, eu tinha uma certeza que eu não ia passar dos 19 anos. E tinha razão, não passei dos 19, porque dos 19 eu morri para o mundo e nasci para Deus, né? Mas assim, foi um período muito triste mesmo assim, na minha vida, né? O outro, um irmão desse que foi degolado, saiu de casa 7 horas da manhã, 7h30, por aí, enrolando um cigarro de maconha na frente da mãe. E a mãe falou: meu filho, para onde você está indo tão cedo? Mãe, estou indo tomar meu café da manhã. E aí foi usar droga no mato com aqueles que eram seus amigos, e ali foi assassinado. Então, assim, muito triste, porque uma mãe enterrou 2 filhos, ela tem 3, se eu não estou enganado, enterrou 2, que foi, assim, de morte terrível, né? Então, isso foi me levando a querer mudar de vida, e uma das coisas que eu percebi mesmo, o cuidado de Deus, o fruto da oração da minha mãe, e que Deus realmente me queria, era que eu andava com uma pessoa que ela era bem respeitada no mundo do crime na nossa cidade. Então, ele sempre me aconselhava a não usar droga. Se alguém me oferecesse droga na frente dele, ele era capaz até de brigar. Depois, um outro rapaz também, era aquele que era um protetor, falava: oh, não se envolva com isso, é um caminho que não tem volta. Aí eu parei e pensei, falei: poxa, uns caras do mundo
no crime como eles estão, olha o conselho que eles estão me dando. Aí foi quando realmente eu percebi que Deus me queria. E aí, em tudo isso, veio uma fala do médico para minha mãe, que o meu avô, aquele que tanto nos ensinou a fé, não tinha mais muito tempo de vida. E meu avô disse para minha mãe que o maior medo dele era morrer sozinho em casa. Então minha mãe passou a dormir na casa do meu avô. Minha mãe acordava às vezes 3 horas da manhã. Meu avô não estava na cama, mas meu avô estava diante de uma imagem de Nossa Senhora rezando o terço. Minha mãe dizia para ele: pai, vai dormir. E meu avô dizia que não podia dormir porque ele estava entre a vida e a morte. Hoje eu entendo que meu avô estava se preparando para fazer a Páscoa dele, né? Passar deste mundo para a eternidade. E aí o meu avô decidiu então rezar um terço em família. Todo mundo foi, menos eu. E no meio do terço meu avô passou mal. E passando mal, minha mãe, minhas tias, tios, queria levar o meu avô para o hospital. Ele disse que não iria para o hospital. Meu avô completou o terço, rezou a Salve Rainha e disse: agora eu posso morrer em paz. No outro dia, o meu avô faleceu. E aí, diante do caixão do meu avô, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu experimentei uma frase que até falo muito nas pregações quando eu toco nesse assunto, que é uma frase que diz assim: por que que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Porque o remorso é maior do que a ingratidão. Então eu vi meu avô dentro daquele caixão, eu chorava muito, pedia perdão, né? E ficava pensando que meu avô só viu minha mãe chorar por mim, se lamentar, foi aquele que também intercedeu. E ali diante daquele caixão, ali do meu avô, lembrando do exemplo dele, né? Aqui me recordo até de um livro que eu li chamado A Força do Exemplo. Aí eu olhei para aquele caixão e falei: eu preciso mudar de vida. Aí foi a experiência de dor. A menina terminou comigo, meu avô morreu, meus amigos começaram a morrer. E aí eu lembro que minha mãe um dia me chamou e falou: filho, vamos na casa do seu avô pegar algumas coisas que ela não queria que fosse jogado fora. E ali tinha muitos livrinhos que o meu próprio avô fazia, sabe? Então, cortado meio tortinho, assim, os livrinhos de oração que ele dava para o povo. E aí eu falei: não, eu agora vou tomar uma decisão de mudar de vida. Quando eu falei isso, me chamaram lá em casa e um amigo meu estava sendo velado numa funerária. Eu fui, cheguei lá, o rosto dele todo perfurado de tiros, as mãos. Chamaram ele em casa. Quando ele abriu o portão, ele foi executado ali. E olhando para aquele jovem no caixão, eu falei: eu entrego minha vida nas mãos de Jesus. E aí eu lembro até hoje, dia 12 de 2004, 7 horas da noite. Eu entrei num grupo de oração, um abraço para os irmãos do grupo de oração da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Entrei e falei: Jesus, tu me queres? Aqui estou. E a partir dali eu nunca mais fui o mesmo. Para a honra e glória de Deus e de nossa mãe Maria Santíssima. Maravilha, maravilha. Quer dizer, o germe do bem que estava dentro de você, o lado bom, isso, né? O bem, não deu como dizer o lado bom, né? Mas você vendo tantas mortes, né? Desde a morte do teu avô, uma pessoa muito querida, sim, que você percebeu que estava dando a vida em oração por vocês, mas ao mesmo tempo, o tipo de morte que seus amigos estavam tendo, né? Retalhados, degolados, furados, enfim, estavam sendo executados, a palavra é essa, né? E você toma uma decisão, isso foi importante, né? Porque vendo você aqui, né? Acho que todo mundo que está em casa está percebendo, não se trata de um malandro, nem agora e nem naquela época. Foram as circunstâncias que foram te levando para aquele ambiente, né? Mas você usou da sua inteligência para tomar uma decisão. E essa decisão que muitas vezes falta para alguém que quer sair da droga, que quer sair do crime. É uma decisão, gente. Dar cisão, dar corte. É você que decide. É você que fala: não, chega, chega. Esse chega, só você pode dar. Eu não posso fazer isso por você, o Hélio aqui não pode fazer isso por você, nem teu pai, nem tua mãe pode fazer isso por você. Quem dá esse chega, e agora esse chega que eu estou dizendo, são milhares, talvez milhões de pessoas que estejam nos vendo nesse momento, cada um interprete agora que tipo de chega é esse, que tipo de basta vem a ser isso. Porque aquilo que você está fazendo, que você não pode contar, que
que você não pode fazer perto de pessoas, que você está fazendo escondido, é porque é errado. Aquilo que não pode ser contado, é porque também não pode ser feito. Aquilo que não pode ser mostrado, é porque também não pode ser feito. Então você está num erro. Então esse chega, esse basta, é você que sabe. E essa decisão, quem tem que tomar agora é você. Não é por acaso que você está vendo esse programa. Talvez você esteja vendo a reprise desse programa. E Deus esteja falando com você, através do testemunho do Hélio. Mas essa decisão, quem pode tomar é você. Nem a pessoa que mais te ama, nem teu filho, nem teu pai, nem tua mãe, nem tua esposa, nem teu esposo, nem um amigo, nem uma amiga, ninguém pode decidir por você. Podemos tentar te ajudar, mas a decisão é sua. E foi justamente essa decisão que gerou a conversão. Tanto, gente, que beleza, aqui foi uma queda de energia que nós tivemos aqui em Cachoeira Paulista, mas vai voltar. O áudio está funcionando, que beleza. Então você que está nos acompanhando aí pelo rádio e pela televisão, a televisão é o seu rádio agora aqui, tá legal? Mas esse testemunho nós estamos dando e você continua acompanhando, tenha fé aí que vai voltar a imagem também. Mas eu estava dizendo sobre a decisão. A decisão gerou no Hélio a conversão. O Hélio, fala para nós como é que foi isso, como é que foi chegar na igreja pela primeira vez? Como é que foi isso? Então, eu lembro que até um pouco antes da questão quando eu namorava aquela moça, e a mãe dela deixou nós namorar com uma condição, não podia tirar a nota vermelha. E aí eu tinha combinado isso com ela, então estuda, cola, faz alguma coisa. Eu lembro que eu até falava isso na época, né? E aí um dia indo para a casa dela, ela me ligou e falou, não, tu vai ter como a gente se ver hoje, ia fazer um trabalho, uma prova, não lembro muito bem. E no meio do caminho eu falei, para onde eu vou? E aí me veio um desejo de ir para a igreja. E aí foi quando eu entrei lá na igreja, e entrando lá na igreja, eu tive uma experiência forte com Deus, porque uma coisa é nós ouvirmos que Deus nos ama e outra coisa é experimentar isso. E aí naquela noite eu experimentei isto, né? Experimentei esta graça, e a um tal ponto que foi me dando um desejo de se confessar, de ir na missa, de comungar. Só que aí eu preferia falar, vou largar tudo isso, né? A menina, os meus amigos. E aí foi quando eu rezei no grupo de oração, falando, Deus, se for para mim ficar com essa moça e distante da tua presença, tira ela da minha vida. Aí ela terminou, meu avô morreu, veio toda essa situação. E aí foi quando eu peguei, naquele dia mesmo, como eu falava, né? Da morte do menino, aí já ia ter uma semana de renovação carismática católica. E eu fui nessa semana carismática, todos os dias após a missa, tinha um grupo de oração, e foi ali que eu me entreguei mesmo assim, de uma maneira bem radical, como você falava, né? Muito, que eu tinha um pensamento, eu falava assim, se for para mim ser quem não presta aqui na minha cidade, eu quero ser o pior. Só que eu falava, até quando o meu irmão mais novo chegou também me chamar, que eu me lembro. E eu falei para ele, eu não vou porque no dia que eu for é para mudar de vida, né? Como vocês que vão na missa, sai daí, ia só por causa de menina. Então eu tinha isso muito forte em mim. E aí quando eu fui nessa decisão mesmo, firme, entrei e falei, agora eu vou me entregar nas mãos de Deus, e numa radicalidade mesmo, fui me afastando dos meninos, porque eu vejo muito o cuidado mesmo de Deus, porque me vinha isso no coração. Se eu não me afastasse deles, eu não iria conseguir sair do mundo. Então, muitas vezes, eles iam me chamar lá em casa, né? Então, eu não saía, minha mãe dizia que eu não estava em casa. E aí eu comecei uma sede de buscar. Eu lembro que eu ficava 1, 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas por dia dentro do quarto, lendo Sagrada Escritura, fazia vigília sozinho. Aí veio minha primeira quaresma, o pessoal falou que quaresma era tempo de fazer penitência, propósito. E aí lá na paróquia o Santíssimo é exposto na sexta, não sei porque que é na quinta, lá é na sexta. E aí eu ia para a missa às 7h30, acabava a missa, eu só saía de lá às 19 horas. Então ficava o dia inteiro diante de Jesus, rezando e adorando. Quando me vinha Saudade do Mundo, eu ia rezar um terço, ouvir uma pregação, um filme de santo. E foram essas questões que foram me ajudando a permanecer firme na presença de Deus, confessando, indo na missa. Tinha vezes que eu ia de manhã e de noite, como uma fuga mesmo do pecado, porque eu lembro que quando eu renunciei onde eu andava, eu pensava comigo, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu rezei e fui prometer para Deus naquele grupo de oração, porque aquilo era a minha vida.
E aí, quando me vinha o saudade, o desejo daquilo, eu tentava preencher com pregação, música, vida de santo, leitura da palavra, lendo o livro de santo, que era aquilo que queimava e me motivava nesse desejo de me entregar cada vez mais nas mãos de Deus. Quer sair da droga? Evita local, ou seja, lugar, situação e pessoa. Todas as pessoas que hoje estão num determinado pecado, né? O que é pecado? Qual é a tradução da palavra pecado? Vai no dicionário que você vai encontrar. Pecado é errar o alvo. Então, quando você mira o seu casamento, mas acerta o adultério, quando você mira uma diversão, uma noite bacana, mas acerta a drogadição, quando você, sei lá, você mira alguma coisa, mas erra. Então, você está errando o alvo. E quando você quer parar de errar o alvo, então você tem que evitar 3 coisas: lugar, situação e pessoa. Quer dizer, naquele momento, você vinha de 9 anos de local, situação e pessoa. Quer dizer, você chegava a se trancar no quarto, você ficava em casa porque você precisava evitar aquelas situações. E não apenas evitar, você, além de evitar, você estava se preenchendo, né, com as coisas de Deus. Quer dizer, isso foi acelerando o processo da sua conversão. Isso, hoje eu até entendo que é o conselho dos santos, né? Fugir das ocasiões de pecado. Fugir, essa palavra é muito importante. E aí eu percebo isso, que cada leitura da Sagrada Escritura, vida de santo, né, era uma maneira de ir matando o velho, aquele desejo pelas coisas do mundo, e começar a ter desejo pelas coisas do céu. Né? Agora, por que não? Hélio Maria não é por acaso. O que Maria teve como importância nesse processo todo de conversão e depois também agora, lógico, como fundador de uma comunidade? O que é Maria na tua vida? Que maravilha essa pergunta. Eu vejo até como uma obra do Espírito Santo, né? Que eu não poderia realmente deixar de falar da minha princesa Imaculada Conceição. Minha mãe se trancou no quarto, naquele período de muita dor, né? Até da morte do meu avô. E ela rezou, porque quando minha mãe ficou grávida, não só de mim, mas dos meus irmãos, ela nos consagrou a Nossa Senhora desde aquele período. No dia do batismo, minha mãe, então, se aproxima da imagem e disse para Nossa Senhora: ele não é meu filho, ele é teu, cuida. Minha mãe, então, se tranca no quarto, chorando, e Nossa Senhora, que é mãe, que sabe qual é a necessidade de uma mãe, porque São Lucas diz que ela aflita procurava por Jesus quando ele estava no templo. Naquela noite das orações da minha mãe, com lágrimas, Nossa Senhora colheu aquela lágrima da minha mãe e transformou no melhor vinho da graça de Deus. Porque tudo aquilo que a gente pede pelas mãos de Nossa Senhora acontece de maneira abundante. Minha mãe queria um filho que fosse na missa aos domingos, que não fosse ignorante, mas Deus deu muito mais para ela. Como em Caná. Não precisava, talvez, daquelas 6 talhas, né? Mas, olha, o milagre em abundância pela intenção de Nossa Senhora. E aí eu lembro que quando eu entrei na renovação, que eu comecei o ministério de pregação, rezando por mim, eu tive uma visão muito bonita, que todo lugar onde eu ia, Nossa Senhora me acompanhava. Então eu vi muito esse cuidado, e aí hoje é com muita alegria, gratidão, né, que eu carrego esse nome, Hélio Maria, uma comunidade missionária mariana, que é dedicada a Nossa Senhora, com um carisma mariano, de uma entrega total da escravidão de amor, que vocês da Canção Nova conhecem, que é um trabalho que nós também divulgamos muito. E assim, Nossa Senhora, para mim, então é esse grande cuidado de Deus, sabe? Eu acho que, hoje eu até vejo assim, que o que mais me motivou a mudar de vida foi minha mãe da terra e também minha mãe do céu. Talvez por Deus ver que minha mãe da terra conseguiu, né, atingir tanto a minha pessoa, eu penso que Ele quis me dar também esse grande presente de Nossa Mãe do Céu, também poder influenciar muito na minha vida. Então, ela, para mim, eu procuro ter uma intimidade muito grande com ela. Então, quando eu acordo, é benção mãe. Quando eu vou dormir, benção mãe. Quando vem as dificuldades da vida, né, as provações, eu colho a lágrima, ponho nas mãos dela e falo: mãe, tudo é da Senhora. Então, muitas vezes, que, graças a Deus, de 8 anos para cá, não, mas no início, que me vinha vontade de desistir, eu tocava a campainha da paróquia, na época, o nosso pároco é o Frei Alexandre, um abraço, ele está assistindo, sua bênção. E
ele me dava a chave da igreja e ali diante da imagem de Nossa Senhora, eu tinha a experiência que eu tive uma vez quando eu vim da escola, não lembro muito bem o que fizeram comigo, mas eu sabe que você sai da escola com aquele nó na garganta e sua mãe pergunta o que aconteceu e você chora. Muitas vezes foi assim, diante da imagem da minha princesa, a Virgem Maria. Tá aí, gente, que maravilha. Tipo, é gostoso ouvir, né? Quando a conversão ela é madura, a conversão ela é já experimentada. E é até gostoso ouvir o Hélio, né? Acho que seria até gostoso ouvir uma pregação do Hélio, né? Porque interessante como ele não era um bandido, não era um mau elemento, não, é um cara que foi empurrado, mas que Nossa Senhora o protegeu verdadeiramente. Isso é bonito demais, né? A gente vê que tem gente, você mesmo fala, tem tudo para dar errado e dar certo. É o caso dele. Deus sabe fazer isso muito bem. E tem gente que tem tudo para dar certo e dar errado. Aí entra também as nossas escolhas. Deus concedeu uma graça no coração de cada ser humano, que é a consciência. Ela é um dom de Deus. Tudo bem que muitas vezes essa consciência é deturpada, ela é uma consciência laxa, a gente impede que essa consciência seja bem formada. Porém, é inegável que existe dentro de nós uma luzinha lá dentro que fala, lá no íntimo do coração, o que é certo e o que não é certo. Então, essa noção de bem e de mal, que é um dom de Deus que a gente tem no coração. Algumas pessoas são muito sensíveis a isso. E basta um sopro de Deus, um toquezinho, que a pessoa se desperta. Era isso que eu sempre quis, né? Eu fico imaginando o Hélio sendo essa pessoa. Não teve a oportunidade do encontro pessoal com Jesus antes. E quando teve, opa, era isso que eu queria. Era isso que lá no fundo do meu coração, minha alma anseia. Que beleza. Amém. Maravilha. Hélio, Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo aqui. Bom, agora é o seguinte, o Hélio é fundador de uma comunidade, o Hélio é pregador. Se você quer essa história com mais detalhes aí no seu grupo de oração, naquele encontro no final de semana, como é que as pessoas fazem para te achar? Então, pode ser pela página, né? Tá, Hélio Maria, tem um número também. Manda. Então, é 061 991 12 13 14. O número mais fácil. De novo, vamos lá. 61, que é Brasília, né? Isso. 991 12 13 14. 991 12 13 14. Fácil. Eu queria ter esse número de telefone aí, porque deve ser fácil. Gente, seguinte, olha, semana que vem tem mais PHN. É uma satisfação imensa poder sempre levar para você essa proposta de por hoje não, por hoje eu não vou pecar. Dia de ontem, gente, não existe mais. Não fica nele, não. Ele não existe mais. O dia de amanhã não está pronto ainda. Mas o dia de hoje a gente tem. E o dia de hoje a gente pode dar o melhor que a gente pode. Tá legal? Tiba, valeu, obrigado. Obrigado, Dunga. Parabéns pela sua luta a favor da vida. Tá bom? E parabéns, meu querido. Pode dar um recado final aí? Posso mandar um abraço também? Lógico, queria mandar um abraço para minha esposa. Como eu sempre falo para ela, depois de Nossa Senhora, você é a rainha do meu coração. Obrigado pelos filhos que me deste. A minha família que está em casa assistindo, todo o pessoal lá da cidade do Novo Gama, muitos amigos estão assistindo. Eu agradeço muito por vocês que torceram, rezaram para que eu estivesse aqui. Obrigado. Tem gente dos Estados Unidos assistindo, do Paraguai. Tem a Rosana de Madrid que acordou lá era 3h30 da manhã. Obrigado por ter sintonizado, obrigado pelo carinho. E para você que está em casa, mãe, não desista do seu filho. Eu sou um exemplo vivo de que quando uma mãe reza, de que quando uma mãe se ajoelha e suplica a Deus, é uma coisa, sabe, que eu acredito, é que as orações da mãe, a lágrima da mãe, ela move o céu. Então, mãe, lembra da nossa mãe no céu, se une a ela. Ela sabe o que é sofrer por um filho, né? Nossa Senhora ali, talvez você até perdeu o seu filho, eu quero te falar, se una com Nossa Senhora, porque ela também viu seu filho partir deste mundo. E é Nossa Senhora que vai ajudar. Então, um beijo no coração de todo o povo que nos assistiu. Salve Maria Puríssima. Maravilha. E até semana que vem em mais um PHN, se Deus quiser. E quinta-feira agora, Belém do Pará, estaremos chegando aí. Mãe Mestra. Vamos lá, galera. Só podemos encerrar com essa canção, né? Até a semana que vem, se Deus quiser. Que esse Nossa Senhora, essa mulher maravilhosa, possa nos orientar.
todos os dias da nossa vida. Nada que possa me acontecer foge do olhar de minha mãe, que ouviu Jesus dizer: eis aí o teu filho. Sempre vou ouvir quando interceder. Se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim. Me ensina a esperar e a silenciar, e em pé permanecer e ao seu filho obedecer. CançãoNovaPlay.com. Assine já!